Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Estamos aqui, então, continuando o nosso estudo da história da Igreja do Rio Grande do Sul. Já falávamos na última vez que o Rio Grande do Sul finalmente recebeu um bispado, o Bispado de Porto Alegre, uma diocese. Ela foi fundada a 7 de maio de 1848 e apenas no dia 3 de julho de 1853, 5 anos mais tarde, veio para cá o primeiro bispo, Dom Feliciano José Rodrigues Prates. E ele veio trazendo imediatamente uma carta pastoral, onde ele deixa muito claro o que ele queria fazer do Rio Grande do Sul. E na primeira carta pastoral ele coloca muito claro as iniciativas que ele teria, sobretudo na linha da organização material. As igrejas, os templos estavam todos sucateados, as paróquias estavam mal, precisava criar novas paróquias e, sobretudo, queria organizar as paróquias já existentes, fazer os limites de uma forma mais racional e, sobretudo, ele queria ordenar e organizar a Igreja do Rio Grande do Sul. Em novembro daquele mesmo ano, de 53, ele traz a segunda carta pastoral. E nesta segunda carta pastoral, Dom Feliciano coloca mais claramente o que ele queria fazer nesta organização e disciplinação da igreja. Ele queria uma igreja mais organizada, queria os padres bem formados. Então ele já falava num seminário diocesano. Ele queria mesmo em Porto Alegre organizar um seminário para preparar os seus padres. Ele queria que os padres fossem de fato homens de Deus, distantes da política, fora da maçonaria, sempre mais homens de oração. Então ele realizou uma obra gigantesca nesta organização das paróquias, na criação de novas paróquias, na insistência de uma catequese para as crianças, catequese para os adultos. O Feliciano viu que o problema do Rio Grande do Sul era, sobretudo, falta de instrução religiosa. Então, catequese para crianças e adultos. Criou em Porto Alegre o primeiro seminário. Impressionante, o bispo recém chegou e numa casa alugada, na Rua da Igreja, hoje Duque de Caxias, mais ou menos lá onde hoje está o Colégio Sévigné, lá estava uma casa grande que ele alugou, e lá dentro recebeu os primeiros seminaristas, 17 ao todo, e alguns destes ele chegou a ordenar nos seus 5 anos de bispo em Porto Alegre. Criou as paróquias. Dom Feliciano deixou 6 paróquias criadas por ele. A primeira das paróquias criadas foi São João Batista de Camaquã, em 1854. A segunda foi a paróquia Santa Cristina do Pinhal, em 1855. Hoje ainda temos lá a pequena igrejinha que já existia naquele tempo e que Dom Feliciano I inaugurou a igreja em 53. Em 55, ele criou a paróquia. Era o fim da linha da gasolina, isto é, os pequenos barcos que vinham de Porto Alegre pelo Rio dos Sinos, passavam por São Leopoldo, iam até Santa Cristina. Até lá
era perfeitamente navegável. Então lá estava praticamente o entreposto, a parte final do porto e todo o mundo novo, que era então hoje Taquara, dependia deste porto de Santa Cristina. E ali ele fundou uma paróquia. Fundou 2 paróquias das colônias alemães. A primeira ele criou em São José do Hortêncio, nomeando para lá o padre que já estava lá cuidando como curato. Então, criou a paróquia São José do Hortêncio em 1856. E no ano seguinte, criou a paróquia São Miguel de 2 Irmãos, onde ele deixou também o padre Agostinho Iplinski como pároco, e foi a paróquia para atender esta colônia alemã. Inclusive, a paróquia se estendia até Nova Petrópolis, Joaneta, toda a região do Herval. Tudo fazia parte da paróquia de 2 Irmãos, criada por Dom Feliciano em 1857. Lá na fronteira, criou ainda a paróquia de São Francisco de Assis, que ficava lá entre São Tiago e Alegrete. Portanto, também lá uma freguesia que agora se torna paróquia. E mais para o norte do estado, criou a paróquia Santo Antônio de Palmeira das Missões. Praticamente Palmeira das Missões era toda aquela região lá para o norte até o Rio Uruguai, tudo pertencia a Palmeira das Missões. E lá uma sede de paróquia dedicada a São Sebastião. Muito bem, ao lado desta organização das paróquias, a grande obra de Dom Feliciano foi, sem dúvida, a obra disciplinadora. Ele, com a experiência militar de mais de 30 anos como capelão militar, era um homem inteiramente voltado para a disciplina. Procurou disciplinar as paróquias, organizar os limites, organizar muitas novas paróquias. Procurou disciplinar os sacerdotes. Eles fossem realmente homens de catequese, homens de oração. Eles estavam orientando os seus padres para que tivessem a sua mula, o seu cavalo, sempre preparado para ir de fazenda em fazenda celebrar a Páscoa. Eles podiam levar praticamente tudo junto, no lombo do burro. E então, chegando lá, montavam a capela de improviso e ali celebravam a Páscoa, podiam celebrar os batizados, casamentos, tudo que houvesse, mas ele queria que fosse feito com toda a seriedade, especialmente a Páscoa de cada ano. Mas, sobretudo, ele queria uma disciplina do clero, que o clero assumisse a sua missão. E qual era a principal missão do padre? Era a catequese, era a celebração das missas, o atendimento das confissões e a celebração dos casamentos e dos batizados. Mas o padre deveria ser aquele homem de Deus no meio da sua comunidade, vivendo o celibato. Era uma coisa muito séria, porque esses padres, muitos deles moravam longe, fora, no interior, etc. e tal. Muitos deles até vinham para cá, já de outras regiões do Brasil. Certamente tinha deixado algum problema lá nos outros lugares, vinham aqui para o Rio Grande do Sul. Então agora o bispo quer de toda forma que ele seja uma presença de igreja, uma presença de um ministro do altar, uma presença de um homem de Deus. Longe da política, longe da maçonaria, mas envolvido com a oração e a catequese. Recebam todos, mais uma vez, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.